Vieram nos matar, os traidores. Iam culpar os espíritos, esse era o plano. E tudo para comer novamente a carne de seus pais e a carne que adoravam caçar. Entraram na casa e me atacaram com seus punhais, eu, sua soberana. Caí quando me apunhalaram. Enfiaram suas adagas em meu peito. Ninguém consegue sobreviver aos ferimentos que recebi. Assim, quando caí no chão, sabia que estava morta. Estão entendendo? Sabia que nada poderia salvar-me. Meu sangue esparramava-se pelo chão. Mas naquele mesmo instante, vendo meu sangue empoçar-se no chão, percebi que não estava dentro do corpo ferido, que já o tinha abandonado, que a morte me pegara e me puxava para cima, como se para um grande túnel que levava a um lugar onde eu não iria mais sofrer. Não fiquei assustada, não sentia coisa alguma. Olhei para baixo e vi meu corpo caído, pálido e coberto de sangue, naquela casinha. Porém não dei importância. Estava livre dele. Mas de repente, alguma coisa me segurou. Segurou meu ser invisível. O túnel tinha desaparecido. Eu estava presa numa grande teia, como uma rede de pescador. Empurrei-a com todas as minhas forças. Ela cedia, mas não se rompia. Agarrava-me e mantinha-me presa, e eu não conseguia atravessá-la para subir. Quando tentei gritar, estava de novo no meu corpo. Sentia as dores dos ferimentos, como se as adagas estivessem me lacerando outra vez, mas aquela enorme rede ainda me prendia. E em vez de ser a coisa infinita que era antes, agora contraíra-se numa malha apertada, como um grande véu de seda. E em volta de mim, essa coisa, visível, porém invisível, rodopiava como se fosse vento, erguendo-me, jogando-me no chão, girando-me. O sangue espirrava dos meus cortes e penetrava na trama desse véu, exatamente como num tecido qualquer. E aquilo que era transparente ficou encharcado de sangue. E vi uma coisa monstruosa, informe, enorme, com meu sangue espalhado através dela. E essa coisa tinha ainda uma outra característica, um centro, parecia. Um minúsculo centro ardente que estava em mim, correndo dentro do meu corpo como se fosse um animal assustado. Disparava pelas minhas pernas, debatendo-se e escoiceando. Fazia círculos dentro do meu ventre, enquanto eu enfiava as unhas na pele. Queria abrir minhas entranhas para tirar aquela coisa de dentro de mim. E parecia que aquela enorme coisa invisível, a névoa de sangue que me rodeava, era controlada por aquele pequenino centro, girando para um lado e outro enquanto o pequeno núcleo corria dentro de mim, chegando às minhas mãos e de lá correndo para os meus pés. Subia e descia pela minha coluna. Eu ia morrer, pensava. Então houve um momento de cegueira e silêncio. Aquilo me matara, tive certeza. Devia tentar elevar-me de novo, sair novamente do corpo e subir, certo? No entanto, quando abri os olhos, estava sentada no chão, como se nunca tivesse sido ferida, e enxergava com tamanha clareza. Caiman, a tocha brilhante na mão, as árvores no jardim. Era como se eu nunca tivesse visto antes essas coisas simples como elas realmente eram. A dor desaparecera completamente de dentro de mim, e também das feridas. Só a luz feria meus olhos. Não conseguia suportar seu brilho. No entanto, tinha sido salva da morte. Meu corpo tinha sido glorificado e tornado perfeito. A Caixa, a rainha dos condenados. Gostaria que você me obedecesse sem perguntas, e a compreensão viria depois. Mas você não é assim. Sim, tomei sua plateia. Queimei a arena onde você procurou brilhar. Roubei sua batalha
Mas não entende? Ofereço-lhe coisas melhores do que você algum dia desejou. Ofereço-lhe o mundo, meu príncipe. Pare de chorar por Baby Jenks e por si mesmo. Pense nos mortais por quem deveria chorar. Pense naqueles que sofreram durante longos séculos, as vítimas da fome, da miséria, da violência. Vítimas de injustiças e guerras sem fim. Então, como pode chorar por uma raça de monstros que, sem orientação ou propósito, usavam seu poder demoníaco em qualquer mortal que por acaso encontrassem? Quero que compreenda. Você é o meu instrumento. E os outros serão também, se forem sábios. Não entende? Há um plano atrás de tudo isso. A sua vinda, o meu despertar. Pois agora as esperanças de milênios poderão finalmente ser realizadas. Olhe para a cidadezinha lá embaixo e para este velho castelo em ruínas. Podia ser Belém, meu príncipe, meu salvador. E juntos realizaremos todos os sonhos mais duradouros do mundo. A Caixa, a rainha dos condenados. Olá, meus caros. Aqui é o Corvo. E há bastante tempo não abordo a obra de Anne Rice e suas conhecidas crônicas vampirescas aqui no meu canal. Penso que chegou o momento de matar um pouco a saudade. E, para fazer isso, escolhi tecer algumas observações acerca da Grande Mãe, a mãe de todos os condenados ao néctar vermelho que conduz à vida, a qual já não mais possuem, ou podem possuir. A dama egípcia que carrega a fonte do mal que mergulha os malditos na noite profunda. Farei divagações sobre a anciã Caixa e de algumas sensações que tive com a forma que Anne Rice acabou retratando-a e que, no meu modo de ver, foi algo breve demais, poderia ter sido algo mais longevo, e não finalizado tão abruptamente como vemos acontecer no terceiro livro. A Caixa e sua aparição, breve nas crônicas, é algo até irônico, visto que estamos falando da criatura mais antiga existente no universo criado por Anne Rice. Mas constatar isso é constatar, ao mesmo tempo, como foi potente e marcante sua aparição. Mesmo breve, deixou marcas bastante profundas. É sabido que Anne Rice possui um requinte estético apurado em sua escrita. Ela escreve com um olhar bastante sensível, com uma clara apreciação sensória com aquilo que floresce em sua imaginação. Conseguimos ter tato, sentir o paladar e até mesmo experienciar odores fantasmas, graças à forma descritiva que Anne Rice escolhe para retratar suas visões. Ela arquiteta um crochê de palavras e sentimentos intensos, repleto de adjetivos pungentes, raramente superficiais. O típico orgulho de Lestat, ou a constante melancolia de Louis. A intensidade que o leitor consegue entrar em contato com estes sentimentos. Isso nada mais é do que a força vital da criatividade que emana da escritora, nas palavras que escolhe germinar ao longo das centenas de páginas escritas em vermelho, que é seu refúgio e também seu jardim. Esta característica sempre foi uma constante em minha experiência lendo as crônicas vampirescas. Como uma obra que lança luz constante nos pensamentos de algum personagem, desnuda os sentimentos momentâneos, revelados de forma íntima e cristalina, as crônicas vampirescas são um tipo de leitura que queima na epiderme, que dá aquele aperto no coração e deixa nós na garganta. É um tipo de leitura que é impossível de ser feita e esperar que saiamos dela sem marcas. E se fosse para sair ileso, na minha modesta opinião não valeria a pena, pois é parte fundamental da escrita de Anne Rice o envolvimento que ela nos promove com os sofrimentos existenciais dos vampiros que ela tanto preza. E bem, esta é sua forma intensa de condução, de sensibilidade. Epitelial, como um suspiro no pé do ouvido ou caninos percorrendo lentamente o pescoço. Forte, sensível, sempre. Até que algo aconteceu para mim, ou melhor, alguém aconteceu,
que me colocou em uma forma de relação e experimentação que, ao mesmo tempo, me deixou intrigado, me levou ao desejo de descoberta, de escavar seus mistérios e conhecer aquilo que se escondia por trás de sua figura impositiva. Falo de Akasha. Não estou querendo dizer com isso que, ao introduzir Akasha, quando finalmente sua manifestação ocorre na obra, que nossa sensação de intensidade com ela, a obra, tenha diminuído. Não, muito pelo contrário. Seria um total contrassenso afirmar isso com um ataque direto e desproporcional que a Akasha realiza logo quando ela é desperta de sua latência secular. O que quero dizer é que a forma, o sentimento que ela nos provoca é algo bastante diferente do que vínhamos sentindo até então, tendo os livros Entrevista com o Vampiro e o Vampiro Lestat como nossa retrospectiva. A Akasha é tão ou até mais intensa que os piores dias de fossa de Louis, ou os ataques histéricos e movidos a orgulho de Lestat. No entanto, aponto o que há para dar e vender nos dois vampiros passionais e que é algo bastante escasso na grande mãe dos Filhos das Trevas. A transparência. Tudo, absolutamente tudo em Akasha tem intensidade, e uma intensidade não com a mesma proporção que existe nos demais. Nela é tudo amplificado, em um nível muito superior aos demais vampiros, que, por sua vez, e em comparação aos humanos, já eram por si só uma bomba de sensações. Esta hipérbole ambulante que é a Akasha nos transmite igualmente a noção de fonte, de poder incontrolável e ilimitado. Nos coloca em contato com algo da gênese, da origem do dom das trevas e da maldição que lhe representa. De cara, ela já se afasta de toda e qualquer comparação com os personagens conhecidos até então, até mesmo os mais eruditos, refinados e poderosos, a exemplo de Marius. Anne Rice deixa claro que o ser de Akasha está num patamar nunca antes visto em As Crônicas Vampirescas. E a autora não apenas demonstra isso, mas, como é típico dela, cria uma experiência narrativa sensorial com Akasha, na medida em que vai apresentando lentamente a personagem para nós, mantendo sempre sua aura de mistério. Akasha é uma força da natureza. Algo que transmite uma sensação tão primal, primeva, que deixa em nossos corações a sensação de estarmos lidando com um nêmesis há muito adormecido, e que se manifesta basicamente de forma instintual. É como se nada estivesse acessível atrás dos olhos de Akasha. Seu segredo e motivação sempre estivessem turvos, e tudo acontecesse ao redor dela simplesmente por ela estar ali, não precisando mover absolutamente uma pétala de rosa para nada. Se antes achávamos que os vampiros que descendem do mal que habita o ser de Akasha, se colocados em comparação com os humanos, poderiam ser identificados no patamar de deuses, o despertar de Akasha os recoloca, através de uma fúria e sede intensa de sangue, como deuses charlatões, insignificantes e meras caricaturas do que é de fato o mal transcendente. É como se os supostos deuses das trevas, cegos no seu romantismo, tivessem sido reduzidos a meras baratas diante da deusa eterna, inabalável e irresistível. E o mais interessante é que estas sensações possuem um porta-voz, alguém que nos introduz a elas e nos faz aproximar desta força titânica antes mesmo de Akasha despertar. Este porta-voz, nosso condutor e a pele que nos faz sentir tais sensações, ela está. O fatídico encontro com Akasha e Enkiu petrificados, apresentados por Marius, é o primeiro momento onde temos contato e acompanhamos Lestat e os sentimentos que um ser, aparentemente imóvel e inerte, ainda consegue despertar nele, e por consequência, em nós leitores. Consegue dominar, invadir e tomar conta de seu próprio ser, sem bater na porta, ou prévio aviso. A ambiguidade de Lestat, representada pela repulsa,
e ao mesmo tempo uma necessidade inexplicável de desejo por Akasha, que o atrai como um imã, nos faz mergulhar e sentir a rainha em nossa própria alma. E é algo que também nos dá uma dimensão profunda da extensão gigantesca de sua influência. Um cadáver inanimado capaz de provocar os mais intensos terrores e orgasmos numa criatura que também sequer viva está. Bem, isto é algo suficiente para vocês? Para convencer vocês, caros ouvintes? O que acho curioso nesta bomba de emoções e grande dominação de nós, próprios leitores, orquestrada por Akasha, é a sensação de paralisia e indescritibilidade. O mundo está caindo aos pedaços, os filhos das trevas mentalmente localizados, visto que não são nada além da extensão dela, sua mãe e fonte. Todos incinerados e tragados para o vórtex do esquecimento. E mesmo tudo isso acontecendo ao redor, pouco conseguimos nos mover um músculo sequer, assim como Lestat. Isto é algo do absurdo, do inesperado, algo intrigante, que contradiz a necessidade de manifestação de um básico instinto de preservação que em nós habita desde os primeiros segundos de nossa existência. Akasha é misteriosa, hipnótica, sexy e irresistível. Nos leva ao gozo e o mistura com o puro horror. E, o que é mais assustador, é que, mesmo movimentando, ampliando a influência do feminino que habita seu sangue e ventre, o ventre de todos os vampiros, ela ainda nos aterroriza porque aparentemente nada estimula o movimento de um músculo facial dela. É como se, ao derramar sangue e criar tochas ardentes de vampiros desesperados e aterrorizados por um poder realmente divino, superior à mediocridade daquele que seus egos acreditavam ser o limite dele, ela não fosse tocada, movida sentimentalmente em nenhum momento. A personagem é monstruosa, pois nos demais vampiros, mesmo os seculares, percebemos ainda algum traço de humanidade, enquanto forma de pensar, expressão de uma visão de mundo, o modo como sentem e saboreiam as coisas. Isto para Akasha parece ser algo que ela não apenas experimentou em sua totalidade, mas que também já está para além delas, em uma outra lógica, praticamente cindida de tão desconexa e alienígena em comparação à dos demais, vampiros imortais. É como se estivéssemos lidando com um poder tão antigo, de um mundo tão antigo, que algo já foi perdido em nossa consciência, aquele elemento que permitiria a nós uma básica compreensão dos sentidos e sensações que pulsam neste ser, que, embora ativo, móvel e perseguidor, comporta-se friamente e inabalavelmente como a estátua que até há pouco era. Mistério, curiosidade, intensidade, domínio físico e mental, coisas que apenas a presença de Akasha é capaz de nos infestar, como um enxame de gafanhotos de uma praga bíblica do Egito Antigo. Ela é assustadora, mas nós queremos vê-la, mais e mais, senti-la mais intensamente. Curiosos e provocados ficamos. Queremos conhecer desesperadamente a razão da existência que Marius, Lestat, Louis, Armand e muitos outros vivem, moribundamente, perseguindo pelos séculos nas ruas sujas e desertas do velho continente da América. Para mim, esta é a característica mais notória de Akasha. Em cinema e literatura, constantemente somos apresentados a personagens com um poder desproporcional e que nos leva a cogitar se há de fato alguma esperança de superação diante de uma força tão descomunal. E vemos isto aqui em Akasha. Mas não é isto que faz a personagem brilhar. E sim o fato de que mesmo possuindo tamanha força, nós sermos atraídos para ela e por ela, devido a todas as respostas que procuramos adquirir com ela, para tamponar as falhas, as incertezas,
conseguir nela um argumento, uma justificativa para ilusoriamente criar uma ordenação para o caos e para uma existência sem sentido pronto, sem receita de bolo. A caixa nos suga na característica que emana de seu ser, de promessa. Promessa de um algo a mais. De reencontro com algo que supostamente perdemos, esquecemos. Que queremos reviver, sentir intensamente novamente. E que não necessariamente podemos mais. Coisas originais, da essência da primeira vez de quando a conhecemos. Como, por exemplo, da sensação prazerosa e dolorosa de enamorar-se pela primeira vez, ou até mesmo ter uma iluminação suficiente, se tais coisas têm realmente algum sentido a priori. É turvo, é enigmático, mas ao mesmo tempo atrativo. Os vampiros pertencem a ela enquanto extensão de seu ser, e ela é o caos. Mas ao mesmo tempo é algo quase impossível de se resistir, o que em termos narrativos é algo muito, muito curioso de se observar e acompanhar. A caixa é uma femme fatale, em certo sentido, mas a forma de possuir e dominar, mesmo com um forte acento sexual, é algo ainda mais profundo do que isso, até porque reduzi-la a isso seria empobrecê-la muito. Para mim, Corvo, a ambivalência que acompanha a caixa, a qual já mencionei, é um dos pontos que mais ajudam a construir o mesmerismo, a sensação hipnótica que ela causa, que movimenta a busca de compreensão da origem dela e do seu desejo. E esta ambivalência se manifesta em extremos dentro e fora de a caixa, como se por contágio. Extremos que habitam este ser milenar, descritivelmente o mais lindo de todos os vampiros que já existiram, e que, ao mesmo tempo, contém um mal e crueldade sem precedentes, capaz de ridicularizar o mais carniceiro dos vampiros. Se anjo a caixa fosse, ela seria a imagem do próprio Lúcifer, o anjo mais belo, teoricamente o maior apelo cognitivo, que, fascinado com a própria beleza e perdido na arrogância, criou para si um conceito de paraíso próprio, distinto daquele que seu criador idealizou, onde tudo giraria em torno dele, e abraçado por suas asas. A caixa reflete este belo demoníaco de uma forma bastante similar, mesmo quando está inativa, com sua pele de mármore sendo banhada pela luz lunar. Tudo sustentado por um rosto sereno de beleza hipnótica, que aparenta não se dar conta do real mal que habita em si e a forma como este mal se expande e infecta tudo que toca. E em momentos assim, que metaforicamente, o vampirismo das crônicas se aproxima do conceito de doença, embora eu pense que é algo pouco poético e muito reducionista. Para mim, não faz muito sentido esse tipo de redução. Não faz sentido. É muito pouco. Mas são elementos que nos dão a possibilidade de divagar sobre isso. É notória a ausência de compaixão. E como eu disse, mesmo quando deixa seu estado petrificado, a caixa parece carregar consigo algo que nos faz senti-la como uma concha vazia, habitada por segredos e essências primais, mas totalmente envolvida pelo egoísmo e o gigantesco niilismo que ela ostenta. Neste sentido, muitas das atitudes opressivas, motivadas por algo de natureza obsessiva, de certo modo transparecem, mesmo que brevemente em a caixa, uma necessidade de retorno a algo que nela foi sacrificado, que ela perdeu, no momento que deixou para trás sua humanidade. Curioso, não? Pois é algo que, de maneira indireta, acabou se tornando a cruz de todos os seus descendentes vampíricos. A brutalidade de a caixa parece conter, de forma pouco esclarecida para ela, algo que diz um sentimento órfão, de um objeto ou parte perdida. Aponta para uma necessidade de preencher a concha vazia que ela se transformou, ou talvez para algo que tente, tolamente,
justificar sua própria existência que há muito já não possui sentido algum, e que pela inabilidade em morrer, impossibilitada pela paixão que ela possui com a própria imagem, acaba sendo empurrada sintomaticamente com o passar dos séculos, de maneira a revelar até mesmo traços psicóticos insanos, eu diria. As considerações que Maharet faz em relação à Rainha dos Condenados são bem assertivas, no meu entendimento. De maneira perspicaz, Maharet reconhece a monstruosidade que se transformou a Caixa, muito em virtude da cegueira que a tomou. Para mim, e em concordância com Maharet, vejo que a Caixa é uma personagem que, ao se contemplar com orgulho e vaidade nas águas do antigo Nilo ou nos espelhos modernos, não consegue enxergar a verdadeira imagem, a imagem de um monstro. Está sempre perdida e entorpecida pela imagem alucinatória de divindade que criou para si. E é algo bastante trágico constatar isso. Porque se resgatarmos a história de Akasha e de seu marido Enkidu, vemos nela, na história da jovem governante, nos tempos onde ainda era humana, uma visionária. Uma mulher que tinha em sua identidade valores morais fortes e determinados que apontavam para a transformação benéfica do seu povo, a construção de um modelo de sociedade com muito mais dignidade. Apontava para o abandono do canibalismo e das crenças que incentivavam o flagelo. Ela era, na sua origem, uma governante que de fato tinha pretensões e bastante paixão para realizar revoluções que afastassem seu povo da violência e que proporcionassem a paz. O que logo começou a ruir quando ela despertou o interesse a experimentar o ocultismo, se aproximando das bruxas Maharet e Mekari. Não pretendo neste tópico revelar a relação conflituosa entre a Caixa e as Gêmeas, mas a relação entre ocultismo, frustração, repressão e vingança se caracterizaram numa cadeia de eventos que levou ao aparecimento de Amel, um poderoso espírito e fonte do mal que seria perpetuado através de Akasha e condenaria todos que tivessem contato com o seu sangue. Creio já ter tocado em todos os pontos que eu queria tocar, visto que este podcast não tem como objetivo criar um resumo. Mas de fato a resposta que reside na origem é uma resposta trágica, de alguém nobre e que é tragada e corrompida, flagelada pelos seus iguais, impedida de ter descanso eterno, condenada a permanecer e condenar muitos outros. Aquela que na Gênese nutria profunda humanidade, tinha uma alma visionária, acaba sendo corrompida por uma cadeia de eventos de vingança, traição e uso de forças não compatíveis com o mundo que queria criar. A condenação às trevas, o prolongamento da existência e o lento perecer de todo e qualquer sentido conduziram a Rainha dos Condenados a um estado mental completamente distante daquele de sua origem. A levou a idealizar uma purificação do mundo, conceito completamente distorcido, como forma de resposta ao seu sintoma. A levou a idealizar um segundo Éden na Terra, um Éden feminino onde ela existiria enquanto centro, e onde todos seriam o espelho dela mesma. A grande revolucionária, possessa pelo mal, tornada concha vazia pelo tempo e degenerada por enfermidades mentais, introjetou e então refletiu, materialmente, seu sintoma no mundo, nos seus descendentes e também, em última instância, na raça humana, que também fazia parte da limpeza genocida que ela tinha planos de realizar. Um abraço, meus caros. Espero que o podcast tenha sido do apreço dos amantes das crônicas vampirescas, e interessante o suficiente para aqueles que não a conhecem terem um pouquinho de curiosidade em adentrar este mundo escarlate. Até o próximo Papo de Corvo.